Calibrem suas telas, segurem suas canetas, que o Waconcast está no ar. Sejam bem-vindos a mais um Waconcast, o penúltimo aqui do ano. Hoje a gente vai estar recebendo o Jeff, conhecido também como Banda de Capa, e a gente vai conversar aí sobre o gibi mangá / quadrinho. Vamos usar todos os termos aqui, vamos ser inclusivos nisso. E a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes, Cauê, tudo bem com você, Cauê? Manda a nossa lista lá. Opa, vamos lá. Lojas parceiras Wacom, antes de a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, vamos ver se mudou. Quem lembra as últimas? Vou começar em ordem alfabética com a Amazon, Americanas, iByte, InfoStore, Empower, Kabum, Cadre, Calunga, Magazine Luiza, Vem Ser Feliz, Miranda Tecnologia para Pessoas, Pichau, Prime Tech, TED, Tendinfo, essa é a primeira vez que eu falo. Tudo Informática, a Wacom Store, claro, Shoptime, Submarino, Shopar, melhor que comprar, Shopar. Ah. Isso. E Spot. Essas são as lojas que você entra, procura a sua Wacom, com preços maravilhosos, entrega garantida, com toda a segurança. Beleza, Guilherme? Valeu e Maravilha. É nóis. Valeu. E aí, Jeff, seja bem-vindo, cara. Valeu aí topar falar com a gente aqui hoje, mano. Beleza, prazer, cara. Valeu por ter chamado, agradeço o convite. Tô animado, nossa, quase não dormi hoje. Meu Deus. Esperando pela conversa. Mas tô animado. E é doido que a gente tentou marcar uma vez, aí eu não consegui, aí marcou o seu, caiu a luz, meu Deus do céu. Mas é aquilo que a gente falou pra você, live é assim, uma vez que você marca, o universo começa a conspirar pra poder derrubar a sua internet, o vizinho vai ligar uma furadeira, qualquer coisa do gênero acontece. Nossa, é verdade, pode acontecer. Tá em reforma, inclusive, do lado. Então... Olha, o Qualquer cancelador de ruído do Discord tem ajudado muito aqui, mano, porque... Meu Deus, funciona bem o negocinho. Jeff, conta pra nós aí, ó. Eu tô vendo aqui, com meu olho de lince, posicionado estrategicamente nessa estante cheia de mangá aí, eu tô vendo um gibizinho muito bonito ali, que tem um cara que é rei de alguma coisa, eu acho que é de lata. Conta pra galera aí que tá conferindo como é que projeto é esse. Porque eu sei que ele começou online, né? Mas aquilo ali é um impresso. Eu queria entender isso daí. Então ali já é quase eu acho que literalmente a materialização de um sonho que começou há muito tempo, né? Eu desenhava quadrinho por hobby. Por desenhar, por hobby. Eu acho que assim, eu comecei a desenhar assim como toda criança que gosta de desenhar. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos que ela chega aqui em casa e ela quer folha, quer desenhar. Já fala que quer desenhar, fica desenhando com 2 anos, fica rabiscando lá. Então eu já desenhava e comecei a fazer quadrinho, mas só com, sei lá, depois que eu tive meu primeiro emprego, que eu fui saber que dava pra trabalhar com desenho, não com quadrinho ainda. Mas Rei de Lata, ele surgiu em 2017. Eu tava em, sei lá, talvez uns 3 anos sem que eu já fazia quadrinho. Por hobby também. Eu postava na internet de graça, participava de uns concursos e tal. E em 2017 eu decidi voltar, eu tava com saudade de interagir com as pessoas, porque assim, é legal quando as pessoas comentam o seu desenho, dá um feedback, faz um comentário, mas quando eles comentam sobre a história que aquele desenho passa, por exemplo, eu acho que é o que me pega mais, que me agrada mais. Porque, assim, pra tudo, pra uma ilustração, pra qualquer coisa assim, criativa, você precisa... contar uma história. Então já contou uma história, numa ilustração você conta uma história. Então quando as pessoas, você vê que as pessoas estão acompanhando, estão interagindo com a sua história, é muito bom, eu sentindo muita falta disso. Aí eu comecei a postar por postar. Aí só em 2017, isso, em março de 2017. Aí em 2020, no meio do ano passado, aí uma editora, né, a New Pop, entrou em contato comigo. Do nada, inclusive eu tava planejando, eu tava me organizando pra mandar um material, tava separando material de Rei de Lata pra mandar pra eles. Eu tava criando coragem, eu falei, cara, será que eu faço isso? Eu tava inseguro ainda, eu tava assim, não, depois eu mando, vou, sei lá, tava criando coragem. Aí, enquanto eu tava criando coragem, eles foram me mandaram uma DM e fizeram o convite. Cara, que legal isso. E que doideira. E quando você começou, ele tava no Tapas, né? Que você começou a postar lá. Ou ele migrou pra lá depois, o projeto? Foi um pouquinho depois. No Tapas eu comecei a publicar ele em 2018. Tá. Porque eu postava ele no...
acho que era Smosse, Aham. que ele deu um probleminha lá no site com o dono do site, inclusive era um site brasileiro, né? Poxa. E eu postava lá, saiu até o capítulo 4, eu acho, lá. Aí teve um problema, aí eu fiquei, acho que um tempinho acumulando, acho que uns 2 capítulos, sem saber onde postar, aí me falaram do Tapas, aí eu comecei a postar em 2018. Entendi. Porque o Tapas hoje, né, como um monte de leitura de quadrinho mobile, né, ele tem uma estrutura diferente que você precisa organizar as coisas pra ficar fácil de ler no celular. E como é que foi fazer essa transição pro impresso, assim? Você teve que refazer muita coisa ou reorganizar pra fazer página? Como é que foi isso? Então, eu já fazia quadrinho. Eu fazia quadrinho na folha, né? Eu pegava a folha assim, quando era bem mais novinho, com 10 anos, eu pegava a folha, né? A 4 e dobrava lá no meio. Então, porque era pra simular o quadrinho que eu lia, né? Então, desde o começo, eu trabalhava na horizontal, né? Não na vertical. Sim. Então, sempre assim, quando eu postava na internet, os concursos que eu participava, sempre era dessa forma. Quando eu fui postar na internet, eu acho que no Tapas, no Smoss, acho que não era. No Smoss também acho que a leitura era assim, na horizontal. Então, quando eu fui no Tapas, que eu vi que a leitura era assim, eu falei, vou continuar postando do mesmo jeito. Só que aí tem algumas coisas que eu aproveito. Às vezes, eu tento simular pelo menos dar a sensação de um GIF, de movimento, às vezes colocar o personagem no mesmo ângulo, ele mexer na cabeça devagar pra tentar passar uma atenção, ou então, sei lá, o personagem tá pensando, tá pensativo, não sei. Então eu comecei a jogar um pouquinho, mas não drasticamente, porque o Webtoon geralmente eles postam por quadro. Então eles colocam um quadro, né? E aí aí scroll lá, aí lá embaixo tem outro. Então, dificilmente tem um quadro do lado do outro. Então, eu não fiz. De vez em quando eu dou uma jogadinha assim, mas é bem raro. Então, meio que quando eu tive que passar ele pro impresso, foram pouquíssimas Que bom. os ajustes. Então, é mais tranquilo. Eu tô te perguntando isso também porque eu tô assim... Se um dia eu quiser fazer um quadrinho, eu já tô desesperado pensando, nossa, se eu fizer online, eu quiser imprimir um dia, vai ser uma loucura. Mas legal ver que tem como achar esse meio termo, né? Que você atende ali os dois públicos, né? Porque a leitura horizontal dá pra vertical, perdão, ela dá pra explorar muita coisa. Né? Porque vai caindo, às vezes dá pra você fazer, sei lá, um personagem caindo entre as páginas, por exemplo. E que na leitura no impresso, assim, não dá pra fazer. Ia quebrar totalmente o sentido. Então você pensa, não, vou fazer um quadrinho só pra internet, aí é uma coisa. Mas se tiver já a intenção de ser impresso no futuro, então aí já tem que pensar nisso. Que demais, cara. Nossa, interessante. E então, quando você tava ali reunindo energia, coragem pra mandar pros caras lá, a editora já veio contatando você. E você sentiu alguma diferença depois desse momento, o momento do impresso, assim, pra você como artista? Qual que tá sendo a diferença, assim? Porque eu fico imaginando, cara, porque deve ser uma coisa muito legal. É legal porque... Primeiro, eu não acreditei, né, quando ele me chamou. Eu fiquei só um minuto. Não. O meu irmão mais novo, inclusive, esse quarto é do meu irmão mais novo, né? Ele... Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei meio assim, cara, será que... Porque ele já mandou direto, porque eu não abri pelo celular a mensagem, apareceu lá pra mim, assim, igual, tava com interesse em ir de lado, já de cara, assim, né? Aí eu falei com meu irmão, eu tava indo dormir, inclusive, eu falei... Caramba, acho que amanhã eu respondo, né? Eu durmo, penso direito. Meu irmão responde logo, vai ser eles mudam de ideia. Aí eu já fui conversar com eles. Mas, assim, eu desde o começo, como eu falei, que eu postava Rede Lata, era totalmente por diversão. Sim. Mas mesmo assim, desde o começo eu me cobrava muito. Tanto que ia ser em preto e branco, né? Aí eu comecei a fazer preto e branco, fiz 3 páginas em preto e branco. E aí eu falei assim... Caramba, sempre quando eu vou criar personagem, mesmo em histórias em preto e branco, a maioria das minhas histórias é em preto e branco, pra trás, né? Eu decidi as cores, pra poder passar pro preto e branco. Sim. Então eu decidi as cores do protagonista antes de começar as histórias, em as páginas. Então quando eu olhava ele colorido, eu falava, caramba, tá perfeito, é isso. Aí quando eu fui fazendo em preto e branco, eu fiquei assim, caramba, tá faltando alguma coisa, cara.
Aí eu falei, não, vamos lá, acho que é questão de eu me acostumar. Aí eu fiz 3 páginas e eu não tava conseguindo engolir as 3 páginas. Aí eu falei, vou fazer uma votação no Twitter. Porque faz tempo, desde 2015 eu interajo muito no Twitter. Inclusive já criei personagem com enquete do Twitter, que tá em rede lá. E aí eu fiz a votação, eu falei, gente, vocês preferem quadrinho colorido ou preto e branco? Aí eu falei, sejam sinceros, porque eles já sabem que eu tava querendo fazer um quadrinho. E era pra eles decidir, tipo, sem pensar na minha saúde, tipo, o que vocês querem, eu gosto de vocês. Mangaka, minha saúde. Quem tá falando disso, mangaka tem que sofrer mesmo, né? Exatamente, é o que lute, o que vocês preferem. Aí o colorido ganhou com 60%, alguma coisa assim. Aí eu falei, beleza, 60%, era a motivação, era o pose que eu precisava. O público pediu, aí eu colori. Mas... Aí fora isso, eu fazia por diversão, mas sempre me cobrava muito, tanto que o primeiro capítulo eu tenho ansiedade, e uma das minhas maiores crises de ansiedade foi quando eu fui lançar o primeiro capítulo. Eu tremia muito. Eu ficava falta de ar, e eu postei e desliguei o computador e fiquei esperando, um tempinho pra ver o que ia dar. Aí eu falava pro meu irmão, e aí, como que tá indo? Aí depois que eu fui ver, aí a recepção foi ótima, e mesmo assim, sempre me cobrei muito, mesmo fazendo por hobby, por diversão. Mas só que aí, quando houve o convite pra ter o impresso, né, da editora, aí a pressão triplicou. Mas minha, porque em parte da editora não tem, porque que bom. Eu fico até... Aquele sonho de ser um mangaka, sabe? De ter um editor. Ele tá ali cobrando, ele manda foto. Esses dias ele me mandou uma foto de... 30 lugares desabitados, sei lá, cidades fantasmas, que ele fica me mandando, olha que eu vi aqui, que legal, sabe, ele fica dando algumas ideias, fica interagindo, mas ele não fala pra eu mudar a coisa, tipo, eu falo assim, ele me pergunta, como vai ser o próximo capítulo? Os próximos capítulos, vai ser assim, ele fala, não, melhor não, vai ser fazer assim, então você colocar tal personagem, que tal personagem, ele não fala, a decisão da história, ele falou que desde o começo ele falou que era minha. Ele dá um toque, entendeu? A única coisa que ele sugeriu, assim, tipo, um pouquinho mais, que foi quase uma sugestão, mas eu senti que foi vai na minha, que se não for assim, acho que não vai ficar legal. E o começo, a introdução de Rei de Lata no online, ele é só texto. Porque eu imagino, tipo Star Wars, que tem aquele textão passando. Eu falei, não, vai ser tipo o começo de uma aventura épica. Aí lá, textão, não sei o que lá. Duas partes com aquele textão, né? Do mundo, você já explica mais ou menos o que tá acontecendo ali, né? Aí eu falei assim, numa tacada só, tá. Aí foi lá, assim, eu dificilmente recebo crítica negativa sobre a história. Mas as que eu, de vez em quando eu recebo, é sobre esse começo. A pessoa fala assim, nossa, é muito texto, dá uma preguicinha aqui de ler, mas passando por esse texto tá tudo bem. Todo mundo fala que a história ela é fluida, que dá pra ler rápido, assim, mas só que esse começo tem muita gente que desistiu, eu já vi gente comentando que não me segue. Né? Putz. Porque às vezes eu vou na busca, né, no Twitter, pra ver que estão falando de Rei de Lata, né, eu sou meio, assim. Aí eu vou lá e tem gente assim, nossa, eu comecei a ler Rei de Lata, mas aquela introdução lá me cansei só na introdução e desisti. Eu, caramba, cara, eu fico meio assim. Então o toque foi exatamente nisso. Ele pede que é o olho de editor e tal, cara, trabalha com quadrinho há muito tempo, né, ele sabe. Aí ele falou assim que tal você pegar essa introdução cheia de texto e dividir, e fazer uma parte contando, com imagens e tal. Eu falei, beleza. Aí eu transformei aquilo em 3 páginas exclusivas do quadrinho, né? Quadrinho, versão... E ficou, deu outra cara, assim. Cara, que legal. Mas assim, a diferença que teve mesmo é a pressão que eu me coloquei. Que eu fico pensando assim, agora o alcance é um pouquinho maior, né? É um público que já não te conhecia, que talvez não, né? Não é o pessoal que eu curto meme no Twitter, o pessoal que eu já converso, que ele vai ser um pouquinho mais carinhoso, vai ter um pouquinho mais de cuidado pra falar comigo. Eles, se for pra meter o pau, eles vão falar mesmo. E pode chegar pessoas... porque assim, teve o peso de há algum tempo já uma editora não publicar um quadrinho brasileiro. Então, assim, Rei de Lata, então a pessoa fala assim, por que esse quadrinho tá sendo lançado por uma editora? O que ele tem de especial? E as pessoas vão vir já com um olhar pra tentar encontrar um defeito. Então, aí eu já fiquei assim, meu Deus, e agora? Pensei em refazer os capítulos pra trás. Eu falei, não posso, será que eu refaço? Eu falei, não vou perder tempo. Eu não fiz nada, mas essa pressão mesmo. E também a agenda
que às vezes quando tá perto de sair impresso, eu tenho que dedicar um mês inteiro pros extras e tal. Sim. Mas é mais coisa da minha cabeça mesmo que mudou, assim. Cara, e agora que isso me fez pensar um pouquinho, eu sei que no online ali você tá no capítulo 37, se eu não me engano, né? Isso. Que é o mais recente. E o impresso começou a sair. Você vai começar a ter essa corrida de frequência pra sempre estar postando e o impresso saindo com alguma regularidade? Vai ser isso? Inclusive, fez lembrar uma coisa que eu vou voltar na pergunta anterior, no que mudou, né? Quando foi pro impresso. Porque eu postava. Eu não tinha tipo uma obrigação no começo, eu postava de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Uhum. Tanto que no primeiro ano que saiu, eu postei 5 capítulos. Aí foi passando um tempinho e tal. Aí eu falei, caramba, ó, adulto, tô velho já, preciso ganhar dinheiro. E eu tava conciliando com encomenda e tal. Aí eu falei, caramba, eu podia estar ganhando dinheiro com o Rei de Lata, porque eu podia dedicar mais tempo. Eu criei um Apoia-se. Aí no Apoia-se, a chamada do Apoia-se, queria chamar a atenção do pessoal pra apoiar e tal. Aí eu coloquei assim, Rei de Lata todo mês. Certo. Aí se vire. Rei de Lata todo mês, pensando que o pessoal ia apoiar, né? Se a galera pagar, você consegue, né, pelo menos. Só que deu R$200, tava dando em média R$200 por mês, 150, aí eu fiquei assim, eu fui, assim, eu tenho que agradecer o meu pai e minha mãe que eu moro com meus pais ainda. Uhum. E eles dão um apoio demais. Assim, meu pai lá atrás, quando eu tinha 15, meu pai ficava meio nervoso. Quando eu desenhava na mesa, terminava de jantar e eu lá apagando, lá enchendo a mesa de borracha. Minha mãe... Então, ele ficava até tarde. Meu pai, estão desenhando ainda. Meu pai chegava do trabalho, estão desenhando ainda. Então, ele ficava meio assim. Tanto que até ele reconhece. Depois que eu comecei a trabalhar com... Meu segundo emprego foi como ilustrador. Trabalhei por uns 2, 3 anos. E ele, caramba, tava recebendo um salário interessante. Aí ele mudou de ideia e falou, é isso aí. Aí daí pra frente ele começou a me apoiar 100%. Tanto que a ideia de colocar aquele quadrinho ali no fundo e tal foi dele. Mas ele agora é apoio total. Então, eu postava uma vez por mês. Só que aí começou a sobrecarregar, porque eu precisava fazer encomenda. Eu falei, só R$200 não vai fechar. Aí eu voltei a fazer encomenda e publicando um capítulo por mês e colorido, né? Que é um detalhe, certo. Que dá muito mais trabalho. E aí começou a dar uns efeitos colaterais em mim e aí minha ansiedade, porque de todo mês atrasava. Era pra sair, era sempre finalzinho do mês, sei lá, dia 28, 29, 30, 27 e tal. E aí eu sempre saía no dia 5, dia 3, atrasava. E isso foi me dando sacando minha ansiedade cada vez mais. Aí eu falei, não vai dar. Aí eu parei com um Apoia-se e entrei em hiato e tal. Aí, quando a editora entrou em contato comigo, uma das primeiras perguntas que eles fazem, e eu acho que eles fazem isso para outros autores, quando eles têm interesse em publicar, é quantos capítulos tem, e se eu tenho uma ideia de quantos capítulos vão ter. E aí, na época que eles entraram em contato comigo, eu já tinha 28 capítulos. Aí eles falaram assim, quantidade boa, dá para 2 volumes tranquilo e ainda tenho alguns capítulos para um terceiro. Então aí me deu uma tranquilizada. Aí isso no meio do ano passado, e o primeiro volume foi sair no meio desse ano. Certo. Então eu tive mais um ano pra fazer meu conteúdo. Então, sim, um já saiu, o 2 tá pra sair no final do mês, né, no final do mês de dezembro. Então tem um tempinho assim. Certo, é seu espaço, né? Tem um espaço pra ir trabalhando. Então o volume 1 tá pronto, o 2 tá no forno, tô produzindo os extras. Material pro terceiro já tem, completo, e tem tipo uns 2 capítulos pro volume 4. Então a única coisa que eu tô fazendo, que eu mudei agora, que eu achei melhor, e pra tirar essa cobrança minha, eu passo por pacote de capítulos, sabe? Eu passo só produzindo capítulos, sem falar pra ninguém que eu tô fazendo, eu comento falando de mas não falo assim, vai sair tal dia. Então eu junto uns 5 capítulos. Juntei, o Rei de Lata voltou, aí eu fico postando semanalmente. Entendi. Tipo assim, eu tento fechar um arco pequeno, pra não ficar esperando 2 meses. Aí essa é a minha nova jogada.
Legal, você vai guardando, aí você vai postando mais próximo e a galera dá um hype um pouquinho maior, imagino, né? Isso, imaginando produção de anime, sabe? Que sai por temporada, sai uma vez por ano. Eu falei assim, vou fazer assim também. Porque aí eu consigo focar no impresso, que é o principal e é que tá me dando um retorno, né, financeiro. Eu tenho que ter uma qualidade. Aí eu foco no impresso e vou fazendo os capítulos, até com uma quantidade interessante e eu voltar. É muito legal, cara, porque eu imagino você sendo fã, né, da coisa e dessa forma, porque é uma estrutura que a gente consome, né, bastante, do mangá, do anime, mas de produzir é muito diferente, né? É muito legal de ver isso dando certo, cara. Eu fico muito feliz por você, assim, é um exemplo maneiro. Só foi cair a ficha quando chegou uma caixa aqui em casa com os volumes pra mim. Caramba, saiu de verdade, não era mentira. Porque assim, eu desconfio de tudo e de todos. Enquanto não acontece pra valer, eu fico ainda nisso, será que... E outra, esse foi o primeiro, assim, enquanto eu não via, na verdade foi quando ele mandou um vídeo. Ele mandou um vídeo com um impresso em mãos, assim, eu falei, caramba, saiu. E a outra preocupação era o lançamento. Eu falei, quando sair, você tem que vender, né? Porque tem que ter uma resposta. Uma editora confiou no quadrinho brasileiro. Lógico, tem que ter uma resposta. Aí eu falei, se vender 2 só, meu Deus, sei lá, só meu pai e minha mãe comprar. Então acho que essa foi a maior preocupação. Então só fui acalmar quando ele me passou o retorno. Assim, vendeu tantos. Aí eu fiquei muito tranquilo. Falei, não, tá indo bem. Você sentiu que bateu a meta ali, que deu certo? Assim, eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, mas o que eu posso falar é que tinha uma quantidade inicial pra eles imprimirem, né? Essa quantidade vendeu. Tá ótimo. Então pediu reimpressão. Se pediu reimpressão, pra mim já é sucesso. Esgotou, teve que fazer mais. Aí tá tranquilo. Que legal, cara, que bom. Nossa. E aí agora então vai começar essa nova fase aí, que é trabalhar pros impressos e ir seguindo uma coisa na outra, lançando na internet. Porque agora, assim, graças a mim, tô brincando, graças a Deus que me deu saúde e tal, mas graças a Rede Lata, eu tô conquistando muita coisa, assim. Eu tento fazer esse exercício pra eu não... Porque assim, Rede Lata surgiu num período meio sabe? Então, eu fiz Rede Lata pra, sei lá, uma válvula de escape, pra me divertir. Eu quero me divertir fazendo algo. E aí, deu nisso, entendeu? Tá virando trabalho, né? Virou trabalho. Então, eu fico muito feliz quando eu paro pra pensar, assim, que por muito tempo, assim, eu tenho 29 anos, né? Agora. E só agora, tipo, ano passado, né, com 28 anos mas o dinheiro só vai cair. Então, com 29 anos, só com 29 anos que deu certo. Assim, que eu posso falar assim, tô trabalhando com quadrinhos e se continuar indo bem, como foi o primeiro volume, eu posso viver com isso, eu posso viver disso. E isso, tipo... isso ainda não caiu muito a ficha de que eu posso... Porque assim, não é um salário fixo, né? Então eu recebo por... né? Então tem todo um... Então eu fico muito ansioso naquela expectativa de como vai sair cada volume. Entendeu? Cada volume eu fico naquela expectativa. Mas se todo volume sair, vender a média pelo menos, já é algo bom pra mim, entendeu? Então pensar que tá dando certo, eu tô conseguindo que é só Rede Lata, porque o online eu posto de graça ainda, né, na internet, continuo postando de graça, que foi uma das condições, quando eu conversei com o editor, foi uma das condições. A sua história tá saindo antes, na internet de graça, assim como, sei lá, One Piece também tem, One Piece não, o One Punch Man também tem algo parecido com isso, se você for ver, né? Ele postava no blog dele lá. Ele postava no blog, a história tá lá, né, Eu sou fã do One por conta disso, eu fui imaginando ele publicando a história dele lá de madrugada, à noite lá, morrendo de sono, e indo pro trabalho, no metrô lá, tipo, triste. Ele, caramba, podia dar certo. De uma hora pra outra, o Yusuke Murata, olha, legal, porque ele postava no Twitter, ele tem um Twitter e tal. Aí ele, caramba, interessante. E ele entrou em contato, o próprio Yusuke Murata entrou em contato e falou, posso desenhar sua história? Aí ele falou, pode, claro, por favor. Então...
eu tá desenhando assim, postando na internet de graça e tá agora recebendo por isso, eu fico muito feliz. Sobre o continuar postando, um dos motivos da Nippop entrar em contato comigo foi porque muitas pessoas, segundo eles, entrou em contato com eles pedindo rede lata. Porque desde o primeiro capítulo muita gente falava: ei, Jefferson, quando vai ter impresso? Eu falava: não, gente, vai ter impresso não. Eu falei: vai ter impresso não, gente. Eu já pensava: nossa, imagina ter impresso colorido, vai dar um trabalho isso. E eu falava que não ia ter. Pra você fazer sozinho, abrir um Catarse, abrir alguma coisa assim, entrar em contato direto, né? Ia ser uma loucura. Aí eu falei: gente, não vai ter. Aí o tempo ia passando e ia mudando, tipo, a resposta já ia mudando. Eu falava assim: quem sabe um dia, sei lá, sabe uma editora aparecer, quem sabe. E aí aconteceu. Então eu pensei assim, cara, foi muito... Assim, os leitores de Rede Lata, eles foram muito importantes pra mim, porque era um momento que eu tava meio que precisando de atenção, quando eu postei Rede Lata, e o carinho que receberam Rede Lata, eu recebi milhares... Nossa, tem muita fanart. E assim, eu postei as fichas. No primeiro... saiu em março de 2017, em janeiro eu postei ficha de personagem, né? Eu postava uma ficha cada dia da semana. E o pessoal comentando já, tipo, meu favorito é fulano, ciclano, e começou já a falar, e já recebendo fanart, antes de sair o primeiro capítulo, já comecei a receber fanart. Só pelo character design ali e o... Aí só pelo capítulo, o pessoal começou sabe, as mensagens, eu falei, caramba, nunca aconteceu isso, sabe, ter esse retorno com algum desenho, uma ilustração minha, por exemplo. E foi me fazendo muito bem. Então, e eles sempre me cobravam, sempre ficavam... Como eu falei, eles ficavam pedindo pra Nippop, pra me publicar, então eu falei assim, acho que nada mais justo do que continuar postando de graça. E aí eles aceitaram numa boa e tal. Claro que no impresso tem extras, tem algumas alterações, página exclusiva. Aí dá um negocinho a mais. E mesmo assim, tem gente que arruma o seu jeitinho pra ler na internet uns mangás aí e compra. Olha isso aqui, eu compro, tem... Sei lá, tem Naruto completo, Dragon Ball completo aqui em casa, One Piece tá indo. One Piece completo, acabou, né? Quem sabe um dia, tá indo, então compra, não tem jeito. Cara, que interessante isso. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante pra galera toda aí que tá assistindo também, e todo mundo que quer vir a trabalhar como você tá fazendo hoje, né? Porque eu sinto que você tá abrindo portas, cara. Você tá abrindo portas, assim, de criar histórico de gente falando, até mesmo uma história que já tem ela spoilada na internet, que o artista já publicou de graça, tem público pra querer comprar, se fidelizar, se tem ali o fã, ele vai comprar, assim como a gente talvez leia antes de chegar no Brasil algumas histórias, assim, algumas pessoas, e compra também quando sai a versão daqui, né? Isso é muito legal, como exemplo para as marcas, para as editoras, para todo mundo, eu acho, e para quem quer trabalhar com isso também. Nossa, Jeff, eu acho que você tá na curva do movimento aí, hein? Eu acho que sei lá, quando mencionam Rede Lata, citam Rede Lata, quando estão falando de quadrinho nacional e citam Rede Lata, eu fico, caramba, como assim? E tem um pessoal que eu admiro pra caramba, e eles citam Rede Lata, falei, caramba, eles estão citando Rede Lata como referência, e eu admiro os caras há muito tempo. Pra mim, eles são os melhores, estão lá no topo. Tem um pessoal que eu acompanho há muito tempo. E ficar sabendo disso, mas assim, eu não sei o que aconteceu, acho que faz um ano pra cá, muita gente tá postando. Assim, vou publicar meu quadrinho de algum jeito. Então, sei lá, usando Catarse, estão fazendo algum tipo de financiamento coletivo. Então tá tendo muito quadrinho agora. Não por causa de mim, mas como tá tendo muito quadrinho, esses dias eu fiz um post no Twitter e falei, gente, quem tem quadrinho aí, posta aqui pra eu ver. Mais de 100 quadrinistas postaram. Cara, que legal. Eu falei, caramba, eu não tinha a menor ideia que tinha tanta gente assim. Que viu meu tweet, no caso, porque não foi todo mundo, né? É só da sua audiência, só da sua audiência já tem essa galera. Então o pessoal tá postando e tem que postar. Não adianta você... Você vai esperar o grande contrato. Mostra. A dica é fazer algo curtinho, mas posta na internet. E alguém tem que ver. Aí chegaram até mim assim, né? Exato. Eu dei a sorte, eu dei uma grande sorte, porque não fui eu que fui atrás, eu ia. Você tava lá, eu ia. Não, você tava lá. Eu tava já
Ainda bem que veio antes, não. Talvez até hoje, assim, será que eu vou? Será que eu mando? Ainda bem que deu certo. Cara, que interessante. Eu tô achando muito legal, velho, saber mais do backstory aí. E acompanhando você também lá no Twitter, a gente viu uma saga ali, que foi a saga do desfarelamento da sua bambuzinha, da sua Waconzinha que tava lá, né? 7 anos no serviço duro, fazendo os gibi. Como é que foi isso daí? Caramba, eu lembro que, como eu disse antes, meu segundo emprego foi como ilustrador. Até então eu não sabia que dava para trabalhar como ilustrador. Eu trabalhava como agente social, fazia trabalhos terceirizados, entregava boleto, fazia pesquisa de mercado, participava de campanha de arrecadação, então ia nas casas pedir, saia com um coletinho azul assim, era legal, me fez conseguir lidar com pessoas, conversar com pessoas, qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação, porque é o que acontecia. Lidar com pessoas que você nunca viu na vida. Gente com raiva, gente... Exatamente, aconteceu já, então Então aí, quando eu trabalhava nessa empresa, tinha uma outra empresa que era filiada a ela, que produzia cursos online. E aí, um certo dia, eu tava lá, mais dia de trabalho, cansado e tal. Aí chegou um cara que trabalhava nessa empresa e só comentou, falou assim, ele puxou lá com o supervisor e tal, e foi falar com a gente, né? Que era tudo, assim, eu fazia tiro de guerra, né? Eu servi o exército por um ano. E foi o tenente do exército que conseguiu esse primeiro emprego pra mim, né? Então era tudo uns caras de 18 anos, assim, né? E aí ele chegou assim e falou assim, a gente tá precisando de ilustrador. Se tiver alguém que desenha, manda currículo pra gente e tal, não sei o que, vai lá conversar com a gente e tal. Beleza, saiu. Naquela hora eu fiquei assim, como assim ilustrador? Tipo, ilustração, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Aí eu já fiquei em choque, dá pra trabalhar com desenho. Aí eu já separei minha pasta de desenho, tipo, nem pendrive, pasta de desenho, que eu tinha um desenho. E fiz o currículo tal e mandei. Aí fiz a entrevista, não rolou. Aí beleza. Aí teve mais 2 oportunidades de vaga, né? Aí na terceira eu consegui entrar. Eu comecei a trabalhar com desenho. E lá eles tinham uma mesinha lá que eles trabalhavam. Que nem tinha pressão. Eu nunca vi a marca, não conheço a marca. alguma coisa nunca lá. Nunca vi. Era uma mesinha lá que não tinha nem pressão. Nossa. Na caneta. E aí eu já, caramba, impressionado. Meu Deus! Olha, eu tô desenhando aqui, tá saindo na tela. Aí passou um tempinho, aí um meu amigo que trabalhava lá comigo na época começou a falar, eu tô pra ver uma mesinha e tal, e mostrou umas mesinhas da hora. Falei, da hora, tipo, começou a precisar uns vídeos no YouTube e tal. Eu falei, legal, vou comprar vou juntar um dinheiro aí pra... Meu primeiro salário eu comprei um tênis. eu era apaixonado, não, primeiro tênis, depois mano, fui no tênis primeiro. Aí fui juntando dinheiro e tal, e criando meio que coragem, porque eu pensei, será que não dá muito trabalho desenhar nela? E tinha outras coisas pra fazer com o dinheiro, ajudar em casa e tal. Aí depois de uns meses, na verdade depois de um ano e pouco, que eu fui comprar ela. Eu falei, vou comprar. Aí eu comprei se não me engano, é a CTL 470, que é aquela preta e verde limão embaixo. Sim. E eu comprei ela e, sim, me adaptei rápido. Bom. E ela, até agorinha mesmo, ontem, esses dias, ela tava impecável. Na verdade, ela ainda tá funcionando. Uhum. Assim, a ponta já não tem mais ponta pra... Não tinha mais trocar ponta. Pra botar mais lente, já usou porque assim, ela tava bem gasta, dá pra ver na foto, assim, né, o miolinho dela, assim, todo rabiscado. Tá afundando ali. De tanto desenhar. Mas o grande problema é que eu troquei tive que trocar de notebook. O notebook já tava... Comprei quase na mesma época, já tava morrendo. Aí eu comprei um notebook novo. Aí eu, beleza, comprei um notebook novo. Quando eu fui colocar a mesinha, não tava reconhecendo e não falou que não tava... Acho que não, eu falei, vou ter que comprar outro. Mas também já tá na hora de atualizar. Aí eu falei, vou fazer um post no Twitter pra ver se alguém me indica alguma coisa. Aí eu fui lá, pedi uma sugestão de mesinha, né? Uhum. O pessoal de repente já começou a marcar lá. Michael! Pelo amor de Deus! Chega aqui! Eu falei, caramba, nem pedi, gente. Que vergonha. E a maioria era
por favor, Waco. Ô, senhora Waco, eu acho muito engraçado. Assim. Ô, senhora Waco, dá uma mesinha pro Jeff fazer rei de lata. A maioria é por causa de rei de lata. Uhum. Então, por isso que eu falo que eu sou grato a rei de lata, porque por conta de rei de lata, eu falei que essas pessoas chegaram até mim, me deram atenção quando eu precisei, chegaram até a editora, chamaram a atenção, me encheram o saco da editora pra publicar, pra ter um impresso, encheram o saco da Wacom também. Então, rei de lata me trouxe muitas coisas, então foi assim que rolou. Que demais, cara. Sim, e agora você tá aí com a Intus Pro, né, que já é um pouquinho maior, né? Eu não sei se qual tamanho ela é. Ela não tá aqui, ela tá no outro quarto, mas ela é bem grandinha. Inclusive, eu testei ela já, né? Eu falei, caramba, legal, já, assim, eu gostei da... A coisa, tipo, é notável, assim, eu encostei ela na mesa e falei, é diferente. É diferente. Aí eu falei, caramba, parece que eu tô desenhando no papel. Aí a única coisa que eu falei, opa, é que é o tamanho que ela a área dela aqui, né? Aí eu falei, nossa, eu fazia isso aqui, ó, na antiga, eu atravessava a folhinha. Aí eu tenho que andar o dobro agora. Aí eu falei, não, tem que adaptar ainda. Mas é a única coisa, que a área é maior. Mas a ponta dela, assim, eu não sei qual é a tecnologia ali, se é a ponta, ou se é a mesinha, ou se é os dois em conjunto. E dessa sensação, porque a mesinha, principalmente quando ela foi gastando, a minha antiga, ela deslizava, então tinha que ter um controle maior. Ela acabava deslizando. Mas essa tem mais atrito nessa daí, né? Dessa sensação de papel, então você tem um controle maior do traço, o que é muito bom. Cara, que demais. Nossa, eu quero ver os desenhos redilatados agora com... O próximo capítulo provavelmente vai ser inteiro desenhado com ela, acredito já. Essa coisa do tamanho era também uma coisa que eu passei um pouquinho em reverso, porque eu tava acostumado a usar uma Intus Pro gigantesca, que era do tamanho desse monitor grande que eu tenho aqui na minha frente. E é aquele negócio, né? Você quer chegar no canto da tela, você tem que fazer assim, né? E agora eu meio que tô fazendo o contrário, porque eu tô com a Wacom One, que é um pouquinho menor do que o meu monitor que tem na minha frente, e agora eu tenho que reduzir. Mas aqui a conversão é 1:1, né? Quando você tem display também. Display é legal por causa disso. E você tem a noção melhor, porque você tá vendo onde tá... Você tá vendo e a tradução é 1:1. Né? Mas é bem interessante. Eu trabalhei a minha vida inteira com Intus de Pentablet, né? Que são essas sem tela. E, nossa, a gente se vira, faz de tudo com elas. E o bichinho dura, né? O bichinho dura até a gente trocar. Foi um tempo bom. Caramba, Jeff. Jeff, ó, a gente falou de rede lá, tá falando da tua história aí indo, falamos de percepções pro futuro aí, de como é que vai ser. E eu penso assim, quando eu penso em autores de mangá e coisa, sei lá, eu penso no Akira Toriyama, aí ele tem o Dragon Ball que explodiu, e tinha os outros projetos mais cômicos, né, com uma outra veia. Eu penso assim num Togashi que tem o Hunter x Hunter, mas também tem o Yu Yu Hakusho, que tem umas coisas assim. Eu fico pensando, a rede lá tá aí, você tem ideias pra projetos futuros depois? Tem alguma coisa na gaveta assim que você falou, pô, será se pá que no futuro eu consigo fazer essa outra história? Ou ainda não, ainda tá tipo, não, rede lata primeiro, depois a gente vê o que faz. Assim, eu vi o podcast seu com o Randall, e rolou essa identificação de vocês dois, de querer fazer tudo, e tá, todo dia quer fazer uma coisa diferente. Eu sou totalmente inverso, eu não consigo focar em outra coisa. Se eu faço uma coisa, se eu for fazer outra coisa, eu paro essa, eu não consigo, eu só consigo focar em uma coisa. Mas só que ainda é quadrinho, então eu fico pensando o tempo inteiro em quadrinho. Eu fico... Como o universo de Rei de Lata, ele me permite pensar em muita coisa, ele é um universo aberto, para criar muita coisa, muitas possibilidades. Então, até para eu não sair muito, porque aconteceu, na época que eu assim, no segundo ano de Rei de Lata, eu ficava assim, cara, não queria fazer outra coisa, não tá dando retorno, se eu tentar outra coisa, eu queria fazer outras coisas. Então, meio que Rei de Lata me permite... pensar em outras coisas dentro do universo. Certo. Inclusive, eu tenho um spin-off de 3 capítulos no Tapas. Tá de graça lá também. E a minha ideia, assim que terminar a Rede Lata, porque a previsão
nas minhas contas, eu espero que não seja igual o Oda, né? O Oda fala que, falta 5 anos, aí já passou 5 anos, passou 5 anos, fala que falta 10, aí não... Inclusive, ele tem uma conversa dele com o Horikoshi de Boku no Hero, que parece que eles se encontraram, assim, em algum evento, e acho que perguntaram pro Correio sei lá, em quanto tempo ele terminaria. Aí ele falou assim, eu acho que, sei lá, 2 anos eu termino. Aí ele deu risada na cara do Correio. Ele falou, não, você pode colocar mais 2 anos aí que... Então, mas assim, nos meus cálculos, assim, eu meio que já vi que não é isso, porque eu pensava que no começo Rede Lata tem 15 capítulos, por exemplo, e tá com 37 agora. Mas nas contas, isso é quase certeza, acho que não tem como ser mais. Mas não passa de 6 volumes. Certo. Então, terminando esses 6 volumes, vai ficar algumas coisas que... alguns núcleos da história que dá pra explorar. Então, a minha intenção é fazer spin-offs, ou então continuações de, sei lá, pegar um grupo de personagens da história e continuar e aproveitar o nome, sabe, de Rei de Lata. Porque assim, se ele continuar crescendo e dar bom, continuar dando bom, eu acho que é interessante continuar explorando o universo. Porque não tem, sabe, tirado água de onde não tem, mas... Tem umas franquias que a gente olha e fala, nossa, o que aconteceu aqui, né? Não precisava e tal. Mas eu acho que tem muita coisa. Tanto que tem muita gente que cobra. Tipo, eu perguntei, gente, o que teria que ter em Rede Lata até o final da obra que vocês gostariam que tivesse? Isso não queria mais. Né? Aí tem muita gente fazendo perguntas da história, mas que realmente vai ser respondidas. Muita gente fala assim, eu quero ver mais de fulano e ciclano. Eu penso assim, caramba, os planos que eu tenho pra ele não vai aparecer muito na história, não. Então já tá anotado assim, fulano, uma historinha pra ele, talvez. Certo. Porque tem os mais populares, sabe, que dá pra aproveitar. Mas os planos eu acho que são spin-offs, são continuações, talvez em preto e branco. Talvez em preto e branco, dá uma agilizada, pega aquela veia do mangá, você dá uma desculpa. Eu às vezes fazia pesquisa no Twitter quando eu ia decidir alguma coisa sobre projetos meus assim, também era, eu só quero saber quanta gente eu vou decepcionar que vão ter que aguentar do jeito que eu quiser, sabe? Então às vezes a pesquisa é só pra você saber com o que você vai ter que lidar. Exatamente. Então... Nossa, mas é interessante. Também eu tava pensando aqui, pensando em mangá e essas coisas. Eu imagino que tem algumas referências que são mais importantes pra você, assim, inclusive dos autores, né? Eu vejo que você trouxe várias citações aqui de coisas que os autores falam, que eles comentam. Tem alguém assim que pra você fala, não quero ser o Oda, quero ser esse? tem uns espelhos assim? Assim, desde o começo não tem nenhum, assim, que é direto, assim, que eu tento pegar, mas eu acho que o Masashi Kishimoto de Naruto eu comecei a assistir Naruto com sei lá, 12 anos, uns 12 anos, e fui crescendo vendo Naruto, migrei pro mangá foi por Naruto. Até então eu não sabia que era mangá, porque o primeiro mangá foi Dragon Ball, que eu tive, mas a migração, assim, pra realmente começar a consumir mesmo o quadrinho, mangá, foi com Naruto. Então, Masashi Kishimoto de Naruto, o Kohei, mais recente, né, de Boku no Hero, Yusuke Murata de One Punch Man. Eu acho que esses são os 3 principais. Mas assim, ainda assim, eu gosto muito tem muito quadrinho de One Piece aqui em casa, eu pego e fico só olhando assim pra ver os designs dos personagens que são muito bons. Sabe? Muito bom. Mas a questão da criação de universo e tal, assim, eu acho que... E de traço é mais o Naruto e Boku no Hero. E questão de criatividade, pra soltar minha imaginação é One Piece, olhar One Piece. Pra ir longe, né? Pra sair do comum, né? Cara, que legal. Nossa, eu fico pensando assim, da galerinha daqui a pouco. Isso é um negócio que é difícil pra você pensar agora, talvez, mas daqui a pouco vai ter a galerinha que a introdução do cara pra conhecer outras obras japonesas vai ser o Rei de Lata, tá ligado? Que tem a ver com a estética, tem a ver com o shonen, né, com esse mundo aí. E eu tô ansioso pra ver esse cenário aí. Caramba, eu não consigo imaginar isso. Eu tô profetizando aqui. Porque mas sendo introdução pelo menos pro quadrinho nacional, o que já aconteceu, eu acho que já é incrível quando acontece. Quando eu publico
do RT em algum quadrinho nacional, o pessoal, caramba, tem esse quadrinho também, nossa, vou começar a acompanhar. Então só de... Ou então às vezes me perguntam, tem outro quadrinho nacional aí que você pode me indicar? Eu indico, entendeu? Então só de ser... Assim como tem gente que consome outros quadrinhos que chegam em Rede Lata depois. Sim. Então acho que só essa ideia de querer compartilhar, eu acho que é o principal entre os quadrinistas brasileiros. Enquanto eu puder twittar alguma coisa, pra fazer algum post pro pessoal postar quadrinho, então da RT, né, alguma campanha do Catarse, eu acho que a gente cresce junto, sabe? Total. A gente vai ficando por aqui então, pessoal. A gente vai fazendo mais esse aqui. Jeff, muito obrigado de novo aí por topar conversar com a gente. Eu já tô... Eu sempre falo, eu fico inspirado quando eu saio do Aconcast, porque eu fico, ai meu Deus do céu, eu quero ver as coisas, eu quero fazer coisas diferentes. E, cara, é muito legal a história aí do teu sucesso. Eu espero que dê tudo certo aí com os próximos capítulos, com todas as coisas. Se você precisar de qualquer coisa no sentido de divulgação, pode contar com o Brush Rush aí, com o canal também. Opa, brigadão. Vamos Inclusive, eu acompanho desde que era Palavra Nerd. Desde lá Eu lembro do que eu cheguei talvez pelo acho que speed art do Deadpool, talvez. Nossa, isso é antigo. Nossa, mas eu acompanhava direto, eu via que eu achava diferente, eu falei assim, não é só que geralmente o pessoal coloca uma musiquinha e você ia falando no processo, as suas ideias que você teve, as decisões, que é importante. E eu falava, caramba, verdade, lá no meu subconsciente eu pensava isso também. Então é legal ver uma pessoa, tipo, o que tá passando na cabeça da pessoa enquanto ela desenha, é legal. Então eu acompanhava, nossa, lá há muito tempo eu já acompanhava. Poxa, valeu demais. Ó, vai rolar o fanartzinho agora, hein? Já vou escolher ali os bonecos. Eu vou montar um negócio aí. Vamos fazer isso aí. Ai, cara. Nossa, valeu demais, cara. Valeu aí. Cauê, vamos nessa? Sextou? Mentira, não é sexta, mas... Tem aquele desafiozinho que ficou e aí a gente manda bala. Ó, eu queria propor agora o desafio, hein? O desafio, porque assim, Jeff, normalmente a gente pede pra pessoa que tá aí, o convidado, sugerir um tema de desafio pra gente ter alguma coisa pra galera desenhar, inspirar, produzir em cima e mandar lá pro e-mail da Wacom pra gente fazer um sorteiozinho aqui no final do ano, que tá chegando. Mas eu acho que a gente podia usar a Rede Lata como tema, o que você acha? Você é meio suspeito, né? Mas eu acho interessante, hein? Fica aí então, galera, pra você. Produz qualquer coisa, qualquer tipo de arte com o tema aqui de hoje do podcast. E segue a gente aí, dá aquele inscrito no YouTube, aquele follow no como é que chama? Como é que chama a plataforma? A gente ouve pra ouvir música. É muito gostoso. Eu uso o tempo inteiro, eu pago. Delícia. Eu tenho prêmio. Spotify. É o Spotify, ele mesmo. Que vergonha. Mas é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu.